Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a história da Terra, a história do nosso planeta, não é mesmo? Então, o que eu vou propor para vocês hoje? Que a gente entre numa nave e faça uma viagem no tempo, mas não uma viagem no tempo para o futuro, uma viagem no tempo para o passado, para a gente conhecer aí a história do nosso planeta, tudo bem? Então vamos lá, primeiro, qual é a idade do nosso planeta? Para a gente saber quanto que a gente precisa voltar nessa viagem no tempo, não é mesmo? Então tá, a idade da Terra está estimada pelos cientistas em 4,5 bilhões de anos. Isso é muita coisa, gente, é muito tempo atrás, tudo bem? E aí, como que os cientistas conseguem estimar essa idade da Terra? Por vestígios, ou seja, por marcas deixadas por essas mudanças que ocorreram no planeta. Então, com observação dessas marcas, os cientistas conseguem estimar mais ou menos a idade da Terra. Então, o que nós temos para mais aceito no momento é 4,5 bilhões de anos atrás. E é esse tempo que a gente precisa voltar no tempo para entender o que aconteceu com o nosso planeta, tudo bem? Então, vamos embarcar na nossa nave, voltar esses 4,5 bilhões de anos. Então, nesse momento, o que nós estamos vendo? Um planeta com muitos vulcões e uma temperatura muito quente nesse primeiro momento, lá na nossa viagem a 4,5 bilhões de anos. Por que nós estamos vendo esse planeta muito quente? Porque esse vulcão libera muito calor, certo? E muita lava. O que é lava? É rocha derretida que vem lá de dentro da Terra, tudo bem? Nesse momento, esse calor também impossibilita que a gente tenha água líquida no planeta, certo? Essa água que a gente bebe, tá? Então, não tem água líquida e é muito calor. Isso quer dizer que nesse momento nós não temos nenhuma forma de ser vivo no planeta. Agora nós vamos pegar a nossa nave e avançar um pouquinho, alguns milhões de anos aí, e vamos observar o quê? O segundo momento do planeta Terra. O que está acontecendo agora? Agora a temperatura já caiu, já resfriou esse planeta. Os vulcões não estão mais lá? Estão, ainda estão lá, mas eles não estão liberando tanta lava e tanto calor. Agora eles estão liberando vapores e gases. Além disso, eles estão fazendo a formação das rochas que nós temos até hoje. Esses vapores e gases, gente, ainda poderiam ser tóxicos. Então, aqui a gente ainda não vê nenhum tipo de ser vivo no planeta. Então, nós vamos voltar para a nossa nave e avançar mais um pouco no tempo. Avançando mais um pouco no tempo, a gente encontra a formação da crosta terrestre. O que é a crosta terrestre? É aonde a gente vive, é a superfície do planeta Terra. Tudo bem? É onde nós estamos vivendo. Aqui é a crosta terrestre. Então, aqui a gente consegue ver a crosta terrestre se formando, tá, gente? Essa formação de crosta terrestre permite aí, então, com uma temperatura um pouco menor, que haja água líquida. De que forma que vem essa água líquida? Vem pelas chuvas. E isso tudo vai fazer a formação dos mares e oceanos que nós temos hoje. Olha que legal! Então, nessa parte da nossa viagem do tempo, nós já vemos água. Mas nós já temos seres vivos aqui? Ainda não. Vamos avançar um pouquinho mais para conseguir encontrar esses seres vivos, não é mesmo? Então, avançamos um pouquinho mais no tempo e aí sim nós vamos encontrar um ambiente ideal para a vida, onde nós já temos uma temperatura, onde podem ter seres vivos, nós já temos água, certo? Então, aqui nós vamos encontrar, além desse ambiente ideal, esses seres vivos iniciando a sua vida na água. Ou seja, os primeiros seres vivos que apareceram viviam na água, eles eram aquáticos. Por quê? Porque a água, além de fazer uma proteção deles contra os raios solares, que ainda eram muito fortes, permitiam que naquele ambiente eles conseguissem sobreviver ali por algum tempo. Esses primeiros organismos, gente, eles eram bem simples, né? Bem pequenininhos, ou seja, eles eram microscópicos. Só dá para observá-los com uma lente forte de aumento, tá? Com um microscópio. Mas aqui sim a gente consegue ver já a primeira forma de vida do nosso planeta, o que é muito legal, certo?
Depois disso, avançando mais um pouquinho no tempo com a nossa nave, a gente observa o desenvolvimento dos seres aquáticos. Eles foram ficando cada vez mais complexos, ou seja, não eram seres tão simples, tão pequenininhos como aqueles primeiros. Eles já começaram o seu desenvolvimento dos seres aquáticos. E logo depois disso, a gente observa também que tem a conquista do ambiente terrestre. Quer dizer o quê? Que os primeiros seres conseguem viver fora da água, né? Esses seres já podiam ser maiores, mais complexos, e aí tem efetivamente a conquista do ambiente terrestre. Desses seres maravilhosos que conseguiram chegar a sobreviver fora da água, nós temos várias espécies, né? Mas a mais famosa da Terra antigamente são os dinossauros, não é? Quem não conhece o dinossauro? Tem filme, tem desenho, eles são muito famosos, não é mesmo? E aí, muita gente acha que os dinossauros conviveram com o homem, né? Com o ser humano, aquele ancestral. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Que essa informação está errada. Por quê? Os dinossauros e os homens não conviveram. Os dinossauros viveram aproximadamente aí alguns milhões de anos atrás. E o homem apareceu há mais ou menos 200 mil anos atrás. Ou seja, o homem apareceu no planeta Terra muito depois dos dinossauros. Então, não houve uma convivência do homem com o dinossauro. E atualmente a gente vê o planeta Terra bem desenvolvido, com uma temperatura ideal para a sobrevivência das espécies. Algumas espécies chegaram e desapareceram, como é o caso dos dinossauros, e outras permaneceram. E agora a gente, com a nossa nave, volta aos dias atuais do nosso planeta Terra. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem no tempo. Planeta Terra, o nosso planeta, certo? Nós conhecemos do planeta a parte onde nós estamos localizados. Então, observem aqui, por exemplo, nós temos os continentes, né? Vários continentes nós temos. E temos também a parte de mares e oceanos, certo? Mas isso aqui é o que a gente conhece. Eu quero te perguntar se algum dia você já pensou o que será que tem lá dentro da Terra? Já parou para pensar? Hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as camadas da Terra. Essa camada de terra que nós conhecemos, que está representada aqui no meu globinho, que tem os mares, oceanos e os continentes, a gente chama de crosta terrestre. É extremamente importante a gente lembrar disso, porque essa é a camada da Terra onde estão os seres vivos, né? Animais e plantas, por exemplo. Então, todas as formas de vida do planeta Terra estão na crosta terrestre. Essa crosta também tem as rochas, ou seja, é uma parte dura do nosso planeta. Então, nós podemos dizer que a crosta terrestre, ela é dura, mas ela não é reta, não é mesmo? A gente tem aí elevações, por exemplo, que formam as montanhas, cadeias de montanhas, e nós temos depressões, que são aí, por exemplo, o fundo dos oceanos, né? Então, ela é um pouco irregular. Nós temos também na crosta terrestre as placas tectônicas, que fazem o quê? Movimentam os continentes. Claro que é um movimento muito lento, vai ocorrer aí a cada milhões de anos a movimentação, mas são essas placas tectônicas que vão movimentar os continentes e deixar eles, por exemplo, em uma posição diferente, como as que nós temos agora, né? Temos vários continentes, cada um está em uma posição do globo terrestre. Tudo bem? Uma camada intermediária é o manto. Então, o manto vai ficar entre a crosta terrestre, que é mais superficial, e o núcleo, que é a parte mais interna do nosso planeta, tudo bem? Então, o manto é a camada do meio, beleza? Essa camada, gente, ela tem uma temperatura muito, muito mais alta do que a gente tem aqui na crosta terrestre. O manto pode chegar a 3.000 graus Celsius. É isso mesmo, gente. É muito, muito quente no manto. E esse manto contém o quê? Rocha derretida. Então, pensem numa erupção vulcânica. O que acontece? O vulcão, que está na crosta terrestre, libera a lava. O que é a lava? É uma rocha derretida. E da onde que ela vem? Do manto, da camada que está mais para baixo da crosta terrestre. E é muito, muito quente, tá? Então,
O manto é onde tem a lava vulcânica. Ali nós podemos ter uma substância mais líquida, como é o caso da lava, mas também podemos ter uma substância mais sólida. Isso vai depender do tipo de pressão que estiver atuando sobre o manto. Tudo bem? A parte mais interna do nosso planeta é o núcleo. O núcleo, gente, além de ser a mais interna, é a mais quente do nosso planeta. O núcleo pode chegar a ter aí mais do que 5.000 graus Celsius, ou seja, é muito, muito quente. E aí vem a pergunta, será que o homem já conseguiu chegar ao núcleo da Terra? Não, gente. O ser humano ainda não conseguiu chegar ao núcleo da Terra. E nem a parte mais profunda do manto. Por quê? Imagina, 3.000 graus Celsius, 5.000 graus Celsius. Nenhuma forma de vida consegue sobreviver a essa temperatura, não é mesmo? E a gente ainda não tem tecnologia que nos permita chegar a essas camadas da Terra. Tá, mas e como que a gente sabe o que tem lá dentro, né? Então, os cientistas estimam o que tem lá dentro pelas marcas do que é colocado na crosta terrestre. Por exemplo, a lava, que vem do manto e acaba ficando na crosta terrestre. Então, os cientistas estimam o que tem dentro da Terra e nós utilizamos modelos didáticos para entender as suas camadas. Legal, né? Sabia que a nossa Terra tinha camadas? É muito legal conhecer o nosso planeta, não é? Eu adoro o nosso planeta. E a crosta terrestre, onde a gente vive, é também uma parte em que nós devemos cuidar para ter sempre um planeta muito legal, não é mesmo? Essa atividade aqui é muito interessante, então eu vou pedir para que vocês observem no caderno de vocês que tem as figurinhas ao lado. O que vocês vão fazer? Vão recortar e colar as figurinhas que correspondem ao que está escrito em cada um desses quadros aqui, tudo bem? Então, a atividade fala assim para nós. O planeta Terra se formou há muito tempo e, desde então, passou por diversas transformações. Vamos fazer uma viagem ao passado? Recorte as imagens na tira lateral e colhe-as nos espaços correspondentes, relacionando-as aos eventos pelos quais a Terra passou. Então, vamos ver no primeiro quadrinho aqui qual figurinha que a gente vai colar aqui, tá? No início, a Terra era muito quente. Tão quente que nenhum organismo seria capaz de sobreviver. Em sua atmosfera, havia muitos gases tóxicos e a água no estado gasoso. Vamos observar aqui, a gente tem que encontrar um ambiente muito quente. Olha essa figurinha aqui, ó. Essa representa para nós um grande calor. Então, é essa figurinha que nós vamos recortar e colar ao lado desse quadrinho. No segundo quadrinho, diz assim: com o tempo, a superfície da Terra se resfriou, formando as rochas. No entanto, gases quentes do interior do planeta eram liberados na atmosfera pelos vulcões. Então, nós ainda temos vulcões. Olhem essa figurinha aqui do vulcão. São essas figurinhas do vulcão liberando gases tóxicos que nós vamos colar aqui. O terceiro quadrinho. A água da atmosfera passou para o estado líquido na forma de chuvas, que duraram muitos anos, formando mares e oceanos. Olha aqui a figurinha das chuvas. Então, vamos recortar e colar a figurinha das chuvas. Próximo. Nos mares e oceanos, formaram-se os primeiros seres vivos, que eram muito simples e microscópicos. Aqui eu já tenho seres aquáticos desenvolvidos, dinossauros, e olha esses aqui. Esses aqui são mais simples e são microscópicos. Próximo. No decorrer de milhões de anos, muitas espécies de seres vivos se desenvolveram na água. Dinossauros já não viviam mais somente na água. Aqui nós temos seres aquáticos somente. E, por último, os seres vivos passaram a explorar o ambiente terrestre e novas espécies surgiram na superfície, incluindo os dinossauros. Então, ficou assim a ordem das figurinhas. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem ao passado. A próxima atividade também pede para nós identificarmos as camadas do nosso planeta. Vamos lá?
Analise a imagem que representa o interior do planeta Terra e indique o nome das camadas que o compõem. Então, nós temos a camada número 1, a camada número 2 e a camada número 3. E aqui nós vamos colocar o nome de cada uma dessas camadas. Vamos lá. A camada número 1 é a camada mais externa, aonde estão os continentes, os mares, oceanos, a atmosfera e também os seres vivos. Nós já sabemos que essa camada é chamada de crosta terrestre. A camada número 2 é uma camada intermediária. Ela não é a mais externa e nem a mais interna. E aqui está a lava vulcânica. Então, essa camada só pode ser o manto. O número 3 representa a camada mais interior do nosso planeta. E a gente já sabe também que é a camada mais quente, que é o núcleo. Então, ficou número 1, crosta terrestre, número 2, manto e número 3, núcleo. Agora, relacione as camadas da Terra às suas definições, numerando as afirmativas corretamente. A primeira afirmativa diz assim: camada de onde vem a lava dos vulcões em erupção. A gente já sabe que é do manto. Então, a primeira afirmativa é o número 2. A segunda afirmativa coloca que a camada mais profunda e mais quente da Terra. Nós já sabemos que é o núcleo. Então, aqui vai o número 3. E a última afirmativa diz que a camada superficial da Terra é formada por rochas. Nós sabemos que é a crosta terrestre. Então, a sequência numérica ficou 2, 3 e 1. Agora, nós vamos fazer uma questão que fala especificamente sobre a crosta terrestre e nós vamos falar aqui também sobre as placas tectônicas. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, sobre a qual todos os seres vivos habitam. Observe a imagem e assinale a frase que apresenta a informação correta sobre essa camada. Vamos observar a imagem, então. Em verde, nós temos representados os continentes. Em azul, os mares e oceanos. Mas observem que nós temos aqui algumas rachaduras na crosta terrestre. Essas rachaduras são as placas tectônicas. Elas têm capacidade de movimento. Claro, elas vão se mover bem lentamente. Em milhões de anos, elas vão se mover um pouquinho. Mas cada vez que elas se movem, também movem os continentes que estão aqui em cima. Então, sim, a crosta terrestre tem uma capacidade de movimentação por conta das placas tectônicas. Então, vamos observar as duas frases aqui e ver qual delas está correta. A primeira fala que a crosta terrestre é uma camada dura e contínua. Dura, a gente sabe que é, porque é formada por rochas, mas contínua, será? Ou seja, sem rachaduras, acho que não, né? Porque aqui nós já vimos que essas rachaduras formam as placas tectônicas, então nós não vamos marcar a primeira. A segunda afirmativa fala que a crosta terrestre é formada por placas que se movem lentamente, fazendo com que a posição dos continentes mude com o tempo. Agora sim, essa está correta. Os continentes vão se mudar aí de local ao longo do tempo pelo movimento das placas tectônicas. Então, nós vamos marcar a segunda alternativa. Tudo bem? Agora, fico feliz que nós já conhecemos um pouquinho mais sobre o nosso planeta. Até a próxima aula. Tchau, tchau!